Olá, sejam muito bem-vindos. Quem nunca se sentiu soterrado por tarefas, não é mesmo? Bom, este material é exatamente para ajudar com isso. A gente vai mergulhar fundo no módulo 05, que é sobre priorização inteligente, e descobrir juntos como transformar o caos em clareza e em produtividade de verdade. Sabe aquela sensação de correr o dia inteiro, apagar um incêndio atrás do outro, responder a dezenas de mensagens, e aí, quando chega o fim do dia, a gente olha para trás e percebe que os projetos realmente importantes continuam ali, paradinhos no mesmo lugar? É uma frustração que muita gente conhece bem. Mas e se houvesse um jeito de sair dessa esteira sem fim? Pois é exatamente essa a proposta do canal Vamos Falar de Soluções da professora Maria Eduarda Torres. Ele traz ferramentas práticas para a gente transformar essa rotina. Vamos ver em detalhes como isso tudo funciona. Ok, vamos entender a raiz do problema. Porque para resolver uma coisa, a gente precisa primeiro entender de onde ela vem, certo? Por que será que essa sensação de estar sempre ocupado, mas nunca produtivo, é tão, mas tão persistente? A resposta, na maioria das vezes, está numa armadilha mental que chamam de tirania do urgente. O nosso cérebro, por natureza, tende a dar mais atenção àquilo que tem um prazo gritando, sabe? Mesmo que a tarefa não seja lá tão importante. Isso acaba criando o que os especialistas chamam de ilusão de progresso por volume, que é aquela sensação boa de riscar um monte de coisinha da lista, mas que no fundo não gera um avanço real. E é aqui que o jogo vira. Entender a diferença fundamental entre o que é urgente e o que é importante, esse é o primeiríssimo passo para retomar o controle da agenda e, claro, da própria vida. A ideia é simples, mas é muito poderosa. Urgente tem a ver com o tempo, com aquilo que exige atenção imediata. Já o importante tem a ver com impacto. É o que contribui para as nossas metas de longo prazo. E aqui tem um detalhe crucial. A urgência, muitas vezes, é uma percepção criada por nós ou pelos outros, enquanto a importância, essa é definida pelos nossos próprios objetivos. E olha, os dados não mentem. Algumas pesquisas, como as que são citadas no livro Deep Work, mostram que, num dia de trabalho comum, cerca de 60% do nosso tempo vai embora com tarefas de baixo impacto. Imagina só, mais da metade do dia em coisas que não geram resultados de verdade. Agora, olha o outro lado da moeda. O famoso princípio de Pareto. Ele mostra que, geralmente, só 20% das nossas atividades são responsáveis por 80% dos resultados que realmente importam. Apenas 1/5 do esforço gera a maior parte do valor. O grande segredo é identificar quais são esses 20%. E o potencial de mudança com isso é enorme. Existem estudos que mostram que focar nesses 20% mais importantes pode gerar até 3,5 vezes mais resultados do que simplesmente seguir uma lista de tarefas comum. Não é pouca coisa, a diferença é gigantesca. Certo, mas como a gente coloca isso em prática? A primeira ferramenta é a matriz de Eisenhower. Pensa nela como se fosse um GPS para as nossas tarefas, dando uma direção bem clara para cada item da nossa lista. O primeiro quadrante é o das crises. São as tarefas que são urgentes e importantes. É o famoso modo apagar incêndio. O objetivo aqui não é virar um expert em viver na crise, mas sim minimizar ao máximo o tempo gasto aqui, porque esse quadrante é a principal fonte de estresse crônico. Agora sim, este é o quadrante mais crucial de todos, o das tarefas importantes, mas que não são urgentes. Sabe, planejamento, desenvolver uma nova habilidade, cuidar da saúde, construir relacionamentos. É aqui que as pessoas de alta performance passam a maior parte do tempo. Por quê? Porque cada hora investida aqui previne uma crise futura lá no quadrante 1. O quadrante 3 é o quadrante das interrupções. São aquelas tarefas urgentes, mas que não são importantes. Elas parecem produtivas, como responder e-mails na hora ou participar de certas reuniões. A estratégia aqui é bem clara: delegar, automatizar ou, simplesmente, aprender a dizer não. E, finalmente, o quadrante 4. As tarefas que não são nem urgentes nem importantes. Basicamente, são as distrações puras. O objetivo aqui é bem simples e direto: identificar e eliminar essas atividades da nossa rotina. Vamos para a próxima ferramenta para aprofundar um pouco mais. Se a matriz de Eisenhower é o nosso mapa estratégico, o método ABCDE do Brian Tracy é como se fosse um filtro tático para a gente usar na lista de tarefas do dia a dia. A lógica é bem direta. A são as tarefas obrigatórias, com consequências sérias se não forem feitas. B, as que deveriam ser feitas. C, as que seria legal fazer. D é o que dá para delegar. E E, o que dá para eliminar. E a regra de ouro é: nunca faça uma tarefa B se ainda tiver uma tarefa A na lista.
Parece óbvio, né? Mas é exatamente aqui que a tirania do urgente costuma nos pegar. E a nossa última ferramenta é o princípio de Pareto, a famosa regra 80-20. Pensa nela como uma lente de aumento, que ajuda a gente a identificar o que realmente gera impacto, separando o que é essencial do que é só trivial. No dia a dia de trabalho, isso fica muito claro. Aquele tempo focado em projetos estratégicos, que são os 20%, entrega muito, mas muito mais valor do que as horas e horas que a gente gasta com e-mails operacionais e tarefas administrativas, que são os 80%. Nos negócios, o padrão se repete. É comum que 20% dos clientes tragam 80% da receita. E o que isso quer dizer? Que os outros 80% dos clientes podem estar consumindo um tempo e recursos preciosos, mas com um retorno bem menor. Isso vale até para os relacionamentos profissionais. Um grupo pequeno de conexões, os 20%, vai ser responsável pela grande maioria, os 80%, das oportunidades e do valor gerado na nossa carreira. O foco, então, tem que ser em nutrir essas conexões que são vitais. Essa frase, que é uma paráfrase do pensamento de Tim Ferriss, resume perfeitamente a filosofia por trás de tudo isso. Eficácia não é sobre trabalhar mais, é sobre focar o trabalho onde ele realmente faz a diferença. Então, se a gente pudesse resumir tudo em uma única ideia, seria esta: a verdadeira produtividade não vem de gerenciar o tempo, que afinal é finito e a gente não controla, ela vem de gerenciar o nosso foco e a nossa atenção. Esses sim são os recursos mais valiosos que a gente tem. Se essas ideias fizeram sentido, isso é só o começo. Para aprofundar ainda mais e ter acesso a outras estratégias como estas, para finalmente sair da sobrecarga, a dica é se inscrever no canal. Vamos falar de soluções da professora Maria Eduarda Torres. A mudança na rotina pode começar hoje.